Para muitos de vocês, talvez, se eu digo a palavra Odessa, vem à mente a metrópole que fica no Mar Negro, quase na fronteira com a Romênia? Odessa é conhecida como Pequena Odessa. Especificamente, também é um bairro em Brighton Beach, uma área de Nova York chamada assim porque é habitada por muitos exilados ucranianos nos Estados Unidos. Mas Odessa também tem outro significado. Pelo menos eu tive, e até hoje ainda se discute sobre isso. É um acrônimo, é uma sigla. Significa Organisazione der Himalingen, Schutzwaffenangehörige. Traduzido para o alemão, quer dizer Organização dos Ex-Membros das Schutzwaffen das SS. É uma entidade sobre a qual se discutiu muito, mas cujo nome voltou várias vezes naquele que é um dos maiores mistérios do século XX, ou seja, a fuga dos criminosos de guerra e contra a humanidade nazistas para a América do Sul e para o Oriente Médio. Odessa nasce, pelo menos de acordo com algumas investigações históricas, realizadas tanto pelo famoso caçador de nazistas Simon Wiesenthal, quanto pelo historiador argentino Uki Goni, autor de um belíssimo livro de investigação intitulado La Autêntica Odessa, em italiano Operação Odessa, publicado há 18 anos. Odessa nasce quando a guerra ainda está em andamento. Estamos em agosto de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia. Há alguns meses eles estão na Itália, já faz quase um ano. Eles começaram a subir pela península. Desde a Sicília, eles agora seguem direto em direção aos Apeninos e à direita. O Exército Vermelho está avançando depois de vencer a Batalha Campal de Kursk, a maior batalha entre blindados da nossa história contemporânea, e justamente avança para romper em direção a oeste. A Alemanha está na defensiva, portanto em todas as frentes. Mas dentro da Alemanha, há alguém que não tem absolutamente nenhum escrúpulo em relação ao futuro. E principalmente, não se ilude. São os hierarcas do regime nazista que, após o atentado contra Hitler, ocorrido há menos de um mês, em 20 de julho de 1944, na Toca do Lobo, por parte do conde von Stauffenberger. Pois bem, os hierarcas entendem que estão caminhando para o fim. É aquilo que, na mitologia tão cara a Hitler, é o Götterdämmerung, o crepúsculo dos deuses. Agora, de fato, caminha-se para a derrota completa da Alemanha. E, claramente, os chefes nazistas estão com medo. Sabem que para eles se aproxima a captura e um julgamento diante das potências vencedoras e, muito provavelmente, a sentença de morte, seja por enforcamento ou por fuzilamento. Eles têm medo e querem se salvar, mas não só os líderes nazistas estão preocupados. Outra categoria de alemães com medo são os industriais. Por quê? Como toda guerra, a Segunda Guerra Mundial também gera lucro. Fabricantes de armamentos e indústrias químicas certamente fazem negócios lucrativos. De fato, a Getarben, a Fonopel, a Siemens e muitas outras empresas do Terceiro Reich acumularam riquezas imensas. E esses industriais têm medo de perder tudo isso completamente, com confisco por parte das autoridades. Chega-se a uma reunião em Estrasburgo entre os delegados desses industriais e funcionários que representam a elite tanto do Partido Nazista quanto da SI. O acordo que é finalizado ao término desse encontro, que dura uma tarde, é muito simples. Os industriais financiarão a fuga ao exterior dos chefes, os quais, em troca, favorecerão imediatamente a exportação de capital. E, em seguida, fundarão no exterior empresas, fábricas, oficinas que utilizarão esses fundos, mantendo-os sempre disponíveis no exterior, assim não podendo ser confiscados de forma alguma dos industriais, fazendo-os enriquecer. É um pacto de mão dupla. Tenta-se salvar a pele do criminoso fugitivo e também os interesses do empresário que teme perder todos os seus bens. Desde aquele dia, em agosto de 1944, inicia-se o que Uki Goni corretamente chamou de Operação Odessa.
ou seja, a fuga para o exterior, tanto de pessoas quanto de recursos. Desde então, grandes somas são depositadas em vários bancos na Suíça, Tanger, Beirute e outros locais. Em alguns casos, fala-se até mesmo de barras de ouro e prata roubadas de toda a Europa. E esses fundos servem tanto para garantir a fuga, quanto para constituir uma base para o futuro dos fugitivos e de seus financiadores. A partir daquele dia, até abril ou maio de 1945, com o colapso final da Alemanha, quase todos fogem. A maioria espera as últimas semanas para arrumar as malas e partir. Há quem planeje tudo e há quem, por outro lado, fuja de maneira até um pouco rocambolesca. A maioria dos chefes acaba sendo capturada de qualquer forma. Afinal, basta olhar para o banco dos réus no julgamento de Nuremberg. Alguns desaparecem no nada. É o caso de Erich Müller, o chefe da Gestapo, o 4º departamento do Reichssicherheitshauptamt, o escritório central de segurança do Reich, uma das 2 entidades da SS. Ele desaparece no nada e, pelo que dizem por aí, torna-se o chefe dessa misteriosa organização chamada Odessa, que justamente tem como objetivo ajudar criminosos a fugir do país. Assim como ele, muitos outros fogem. Fala-se também da fuga de Martin Bormann. Embora, na verdade, de acordo com investigações realizadas alguns anos atrás sobre restos humanos encontrados perto do Führerbunker em Berlim, parece que Bormann realmente morreu durante a batalha por Berlim, nas últimas horas enquanto Hitler se suicidava. Ele tentava fugir quando foi atingido por uma granada antitanque. Portanto, podemos excluir Bormann. Müller, porém, está foragido como tal. Será julgado à revelia em Nuremberg, obviamente considerado culpado. Como ele, muitos fogem. Fogem membros da SS Tito. Fogem médicos como Josef Mengele, o anjo diabólico de Auschwitz. O homem que é responsável por um barracão da enfermaria do campo de concentração. De experimentos médicos que vão muito além do que é a simples pesquisa. Ele faz experimentos em gêmeos e não só. Experimentos que levam à morte atroz de muitas crianças e adolescentes. Também fogem elementos dos campos de concentração, guardas e não só. Alguns se disfarçam de soldados alemães porque, afinal, sabem muito bem o que os espera. E circula um boato insistente. Sim, a partir de março de 1945, após a descoberta dos primeiros campos. Os anglo-americanos geralmente não capturam as SS, mas as fuzilam no local. Então eles preferem tirar o uniforme com os cubos gêmeos de prata, se disfarçar de soldado alemão, se entregar às forças aliadas, porque as soviéticas são definitivamente mais temidas. E se declarar prisioneiro de guerra? Vocês esperam de 12 a 24 meses de prisão em um campo e depois a possibilidade de recomeçar em um campo. Alguns escolhem ficar na Alemanha. Dão informações falsas sobre sua identidade. Declaram ter nascido em vilarejos remotos na Silésia Oriental ou na Prússia Oriental, vilarejos que em 1947 estão além da cortina de ferro. Assim, não é possível verificar a verdade. Ou então, sabendo que talvez tenham uma recompensa pela própria cabeça. Mas, diante de um mandado de captura, preferem fugir. E para onde eles fogem? Para o sul, Eles entram em contato com seus camaradas. E começam um êxodo silencioso, disfarçado, através da Áustria e da Itália. O ponto inicial da rota de fuga, também chamada de Ratelino, ou seja, linha dos ratos, rota dos ratos, começa em Munique, de Munique. Alguns ex-soldados, alguns até ex-integrantes das Waffen-SS, que declararam uma identidade falsa e agora trabalham para o exército americano, carregam nos caminhões escondendo-os. Alguns desses criminosos de guerra, eles os levam primeiro para a Áustria, de lá geralmente os levam para Bregenz, perto do lago de Constança. Depois podem passar para a Suíça. Eles continuam a viagem até Merano, na Itália. Em Merano,
ao primeiro centro de triagem organizado. E isso é algo que foi denunciado pelos frades franciscanos. Não é que os frades franciscanos sejam favoráveis aos nazistas, pelo amor de Deus. Porém, houve um período, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que a Igreja Católica talvez tenha interpretado de forma um pouco excessivamente ampla o conceito de caridade cristã. Então ajudou um pouco todas aquelas pessoas que estavam fugindo. Ajuda os criminosos de guerra nazistas. Ajuda, obviamente, também as pessoas que estão desabrigadas, que não têm uma casa, que foram expulsas de seus territórios. Ajuda também os ustachas croatas, porque dentro do que Goni chama de Operação Odessa, também entram os croatas, os colaboradores dos invasores nazistas na ex-Iugoslávia, liderados pelo seu Poglami, o seu Duce, como quisermos chamar. Ok? Eles também fogem para uma direção que se torna amiga, ou seja, a América do Sul, principalmente a Argentina. Porque na Argentina, desde 1946, chegou ao poder Juan Domingo Perón, um homem forte, um ex-militar, amigo de longa data da Alemanha nazista. Mesmo mantendo uma postura reservada para não incorrer claramente na ira dos Estados Unidos da América, Perón abre as portas da Argentina, concedendo a quem organiza a rede de fuga vários passaportes argentinos em branco. Só preencher, anexar foto e documento e pronto. Retornamos a Merano, onde havia vários criminosos de guerra. Um nome acima de todos: Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final. Eles passam pelas instalações administradas pelos religiosos franciscanos, e não só. E de lá são enviados para Milão, Roma ou Gênova. Milão e Roma são centros de coleta e distribuição adicional. Gênova é o ponto de partida, um porto onde muitos embarcam nos navios a vapor que seguem para a Argentina. Eles já têm no bolso o passaporte argentino, ou uma autorização da Cruz Vermelha, e assim podem tranquilamente partir dali rumo a uma nova identidade. Como eles conseguem ter essa documentação? É claro que eles não podem declarar. Falamos sobre Eichmann. Eichmann não pode declarar. Eu sou Adolf Eichmann, nascido na Áustria, tornei-me criminoso de guerra. Eles não podem fazer isso. Eles adotam um estratagema, ou seja, o dos italianos do Alto Adige de língua alemã. Quase todos eles são criminosos de guerra, antinazistas que fogem, italianos nascidos no Alto Adige. Na verdade, são apenas na ficção, porque eles decidem aproveitar essa sutil barreira linguística e étnica que lhes permite se passar por aquilo que não são. É o caso, por exemplo, de Eichmann, que manda produzir um documento em que consta que ele se chama Ricardo Clemente, nascido no Alto Adige, profissão operário. E assim ele foge. Ele não é o único. Há muitos outros que aplicam esse método. Tem também um bispo, Aloysio Dahl, bispo, entre outras coisas, diz o nome austríaco, que de um jeito ou de outro, toma o partido deles. Ele os ajuda um pouco a fugir, e com ele há outro prelado de origem croata, Padre Krunoslav Draganović, que por sua vez ajuda os croatas, ajudante Pavelić e todos os outros a fugir. Tanto do campo de prisioneiros de Fano, administrado pelos ingleses, quanto das investigações da polícia política iugoslava, que quer fazer justiça, quer justificar. Os criminosos de guerra fogem. Também porque, entre outras coisas, Pavelić foge não de mãos vazias, mas com o tesouro do Banco Nacional. Sim, quando ele assumiu o cargo anos antes. Todos esses criminosos têm várias possibilidades de fuga. Uma, já dissemos, é a prata. E para onde eles vão? Em grande parte, pensemos, por exemplo, em Eichmann, que será capturado pelos israelenses em Buenos Aires. Pensemos em Erich Frick, o carrasco das Ardeatinas, que foi descoberto no início dos anos 90. Um jornalista, também na Argentina. Tem quem fuja para o Chile, tem quem fuja para o Paraguai, tem no Brasil. Enfim, o Cone Sul.
alguém vai para Madrid, porque afinal, a Espanha franquista sempre teve uma boa relação com a Alemanha nazista. São poucos, e no fim, muitos deles preferem se mudar para a América do Sul. Alguns vão para o Oriente Médio. Faz acordos para migrar para o Egito ou para a Síria, que recentemente se tornou independente. Também aqui é uma migração pequena, que se torna um pouco mais significativa nos anos seguintes. Como dissemos, alguns permanecem na Alemanha, usando identidade falsa, declarando nomes possivelmente de conhecidos ou ex-companheiros de guerra mortos, dos quais não se pode ter rastros. Todas as devastações, os bombardeios que a Alemanha sofreu, é mais difícil reconstruir os registros civis. E naquela época não tinha computador, né? E alguns, por outro lado, com sua verdadeira identidade. É o caso, por exemplo, de Bruno Streichenbach. Streichenbach é um alto oficial da SS. Foi chefe do pessoal do Reichssicherheitshauptamt. Foi um dos maiores comandantes dentro da estrutura de comando da SS. Pois bem, Streichenbach consegue até mesmo um cargo de diretor comercial em uma grande loja de departamentos em Abo. Ele só perde esse cargo no final dos anos 60, porque a verdade vem à tona e descobrem quem ele é, o que ele fez durante a guerra. E, claramente, a opinião pública demonstra certo incômodo com uma coisa dessas. Mas se pergunta, por quê? Na Alemanha, um país que, vale lembrar, ficou separado por quase 50 anos após o fim da guerra. Um país dilacerado por tudo o que aconteceu. Para quem, na Alemanha? Ainda tentaram encobrir a fuga de alguém, ou de qualquer forma, não aprofundaram as investigações. Há uma palavra que foi usada por muito tempo na Alemanha, e é o companheirismo. Uma ideia distorcida segundo a qual os assassinos da SS, inclusive das Waffen-SS, ou seja, as unidades de combate, deveriam ser tratados da mesma forma que aqueles que vestiram o uniforme da Wehrmacht, da Kriegsmarine, da Luftwaffe, enfim, de quem cumpriu seu dever. Por uma bandeira e causa erradas. Ele só tinha realmente obedecido a ordens de lutar com armas em punho. Isso é algo que aprofunda na consciência da Alemanha, principalmente a ocidental, e que permite que muitos criminosos de guerra sejam tratados como iguais pelos seus concidadãos, que no fundo sentem um pouco de vergonha pelo que foi dito, um pouco de culpa pelo que aconteceu, e de certa forma acreditam que no fim das contas todos estavam sob a mesma bandeira. Depois, aos que vivem com nome falso, alguns serão descobertos. Por volta de meados dos anos 60, esses terão que fugir da Alemanha. Preso e julgado ninguém, claramente foi condenado à pena capital, porque a República Federal da Alemanha aboliu a pena de morte. Não existe erro. É uma história bastante peculiar. A de Odessa, Le Respine, a Aranha, as Rateline, como quisermos chamar. Alguns historiadores dizem que talvez seja mais um mito, o de Odessa, sem negar de forma alguma que existiam estruturas que permitiam as rotas de fuga e eram bem organizadas. Outros, porém, como Wiesenthal, como Gogni, dizem que, no fim das contas, talvez não existisse uma estrutura piramidal com papéis definidos, mas as rotas de fuga ainda assim tinham sido planejadas de forma clara e seguiam um esquema preciso. O que se percebe no final é que centenas conseguiram escapar da justiça. Quem massacrou nos campos de concentração e atirou nos Einsatzgruppen? Na Bielorrússia ou talvez na Ucrânia? Todos esses personagens desapareceram. Desapareceram e alguns nunca mais foram encontrados. Alguns até mesmo. Isso talvez seja a coisa que mais assusta hoje em dia. No final, ele foi recrutado pelos próprios anglo-americanos. Pensemos em Otto Skorzeny, o comando de Hitler que libertou Mussolini do cativeiro. Otto Skorzeny
se torna um consultor tanto dos americanos, mas não só deles. Ou então há outros que vão trabalhar para os franceses, até que decidem, em certo momento, desaparecer também no nada. É algo que, se pensarmos bem, é aberrante. Por que isso ocorre? É a lógica da Guerra Fria. O inimigo do meu inimigo é meu inimigo. É sério. Ótimo espião, mais do que um assassino profissional. Odeia o soviético. Como anglo-americano, tenho interesse em trabalhar com ele e aproveitar seus serviços. E esse é um dos campos mais obscuros, mais difíceis de enfrentar até hoje. Afinal, já se passaram mais de 75 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial e ainda não enfrentamos todo o nosso passado como Europa. Envolvidos, talvez de forma marginal, em algumas das páginas mais sombrias da história.